grafos, né? O que são grafos? Ok, agora sim. Como surgiu os grafos, né? E aí, então, todo mundo já deve ter ouvido falar do famoso problema das 7 pontos de Königsberg, que quem resolveu foi Leonhard Euler. E no paper, em 1736, quando ele usou para resolver esse problema, ele usou essa ideia daqui, usou esse símbolo aqui para representar as pontes, e é daí que é datada a primeira vez que surgiu um grafo, que seria nada mais que um conjunto de pontos e traços ligando os pontos. Então vamos lá, como formalizar um grafo? Bom, um grafo nada mais é do que um par ordenado G, que é um par V e E, onde V são vértices e E são as arestas, que é um subconjunto dos possíveis pares desordenados de V. Então, e claro, com V diferente de U. Para os problemas que a gente vai ver hoje, a gente vai tomar a seguinte convenção, de que G é um grafo simples, com N vértices. E o que é ser um grafo simples? Bom, o que importa aqui é que entre dois pontos só pode ter uma aresta entre eles. E de um ponto não pode ter a mesma aresta saindo daquele ponto e voltando para ele. Né? Isso daqui está claro na nossa definição. E toda vez que eu usar Ezinho de G, eu estou querendo dizer a quantidade de elementos que eu tenho no meu Ezão, ou seja, a quantidade de arestas que eu tenho no meu grafo. Certo? Então, alguns exemplos de grafos nós podemos ter aqui. E um exemplo do que a gente não considera grafo seria esse, porque nesse ponto aqui você tem uma aresta indo de um ponto para ele mesmo, e aqui, por exemplo, você tem duas arestas saindo de um ponto e indo para o outro. E também, para os nossos grafos, para os nossos casos, as arestas não têm direção, não tem diferença se é uma aresta para cá ou para lá, é tudo a mesma coisa. Certo. O que a gente está interessado em estudar são dois tipos de estrutura, basicamente. Uma que vai ser menos importante e outra que vai ter mais relevância, que são os grafos que são chamados de ciclos de N vértices, que basicamente é você, como não falar, é um ciclo, você pega N pontos e você liga cada um deles a um outro, vai formar um polígonozinho, que é assim. Então, tá aqui do exemplo C4 e o C3, que também recebe o seu nome K3, eu vou explicar já. E o mais interessante para a gente são os grafos completos de N vértices, que são denominados Kn. Então, aqui a gente tem, por exemplo, K4, um K6, completo, todos os vértices estão ligados aos outros. E note que o C3 também é um K3, e aí mais comumente vai ser chamado assim. O C3, que é um ciclo de 3 vértices, ele também é completo, porque todos os vértices estão ligados a todos os outros. Então, vamos lá. O que a gente vai querer fazer com isso? A ideia é a gente quer estudar, dentro de grafos quaisquer, quando essas estruturas aqui aparecem, ou como uma estrutura qualquer vai aparecer. Então, para isso, isso se chama teoria extremal de grafos. E aí, para isso, nós vamos dar a nossa primeira definição, que é o EX de NH. Isso é definido como número extremal de H em N vértices. E o que isso é? Isso é a maior quantidade de arestas que a gente pode colocar num grafo G, que é um subgrafo de um grafo completo com N vértices. Ou seja, G ele não necessariamente possui todas as arestas de Kn. E a gente quer saber qual é a maior quantidade possível de arestas que a gente pode colocar em G, tais que um grafo H específico, que a gente tenha escolhido, não seja um subgrafo de G. Ou seja, ele não esteja contido lá dentro. A gente não tem como pegar só algumas arestas e colocá-lo lá. Então, o primeiro teorema que a gente vai mostrar, que é o teorema de Mantel, é que o número extremal entre N e K3, que é exatamente esse nosso triângulo aqui, é da ordem de N ao quadrado sobre 4. Mais especificamente, o menor inteiro maior do que N sobre 2 vezes o maior inteiro menor que N sobre 2. Né, que é a função θ e a função piso. Então, como é que se ataca um problema desse? A primeira ideia é você tentar pensar em exemplos para fazer isso. Aí, aqui no caso, nesse caso específico, tem um exemplo muito bom que pode ser usado, que é o do seguinte grafo, que é chamado um grafo bipartido.
que é o terceiro tipo de grafo muito interessante, que ele vai aparecer mais uma vez, ainda. Que, como é que ele funciona? Aqui, nessas células, ficariam vértices em cada uma dessas células, e quando a gente chama ele de bipartido, o que a gente está dizendo é, dentro de cada célula dessa, não tem nenhuma aresta. Aqui só tem vértices, aqui só tem vértices e não tem nenhuma aresta. As arestas só tem saindo de um grafo para o outro, de uma célula para outra. Então, se a gente pega um grafo com N vértices e separa ele dessa forma, separa os vértices dessa forma, e liga só os vértices que estão, e liga só os vértices de uma célula na outra, é fácil ver que isso aqui é livre de triângulos. Porque suponha que a gente pegue um vértice qualquer nessa nossa primeira célula, a gente agora, para formar um triângulo, a gente vai pegar um cara da célula de lá, ok? Pegamos uma aresta. Agora, a gente vai pegar esse cara aqui, vamos pegar um vértice da outra célula que esteja ligada a ele, por exemplo, aqui. Só que agora, para formar o triângulo, a gente precisaria ligar esse cara nesse, o que não dá, porque o grafo é bipartido, a gente não tem nenhuma aresta aqui dentro. Então, com isso, a gente consegue encontrar esse G aqui, que ele é livre de triângulos, não tem nenhum triângulo que é formado dentro de G, usando os vértices. E a quantidade de arestas que nós temos nele vai ser, bom, cada vértice que está em uma célula está ligado a todos os vértices na outra. Então, para cada elemento aqui dentro, a gente tem piso de n sobre 2 arestas vindo para cá. E nós temos, no total, teto de n sobre 2 vértices aqui dentro. Então, nós vamos ter teto de n sobre 2 vezes piso de n sobre 2, que a menos de uma constantezinha é n ao quadrado sobre 4. Que é isso que vai importar para a gente. Aí, agora, como a gente tem que o número extremo é um máximo, e a gente achou uma construção com n ao quadrado sobre 4 arestas, que é livre de triângulo, a gente sabe que o número extremal com n vértices do K3 é, no mínimo, n ao quadrado sobre 4. Né? Porque nós temos uma construção, então o máximo a gente sabe que tem que ser, então, pelo menos isso. Só que aí, como é que a gente demonstra isso? Bom, como é que a gente vai mostrar que é exatamente isso? Vai ser usando a seguinte ferramenta. Vamos usar a indução na quantidade de vértices. A maioria das demonstrações vão ocorrer, de certa forma, por uma indução. Para n igual a 3, nós só vamos poder ter 2 vértices, porque se a gente só vai poder ter 2 arestas, porque se nós tivermos as 3, acabou, isso é um triângulo. A gente só tem como colocar mais uma, é o próprio K3. Então, para isso está certo. Aí agora a gente vai supor que para todo K menor do que N, satisfaz. É a nossa propriedade aqui do Mantel. Aí agora a gente vai pegar para K igual a N e nós vamos tomar um grafo G maximal. O que é isso? A gente está pegando o G, tal que ele tem a maior quantidade possível de arestas, ou seja, G tem exatamente Ezinho de G arestas. Tem exatamente o número extremal de N em K3 arestas. Aí o que a gente vai fazer agora? Dado esse G, a gente isola um par de vértices com aresta, né? A gente isola uma aresta com os vértices V1 e V2. Aqui no que sobrou, nós vamos ter um G' com N menos 2 vértices. E o que a gente vai olhar é para as vizinhanças de V1 e as vizinhanças de V2, esses dois vértices que saíram aqui. Aí, vale observar que a interseção entre N1 e N2 tem que ser vazia. Por quê? Se a gente tivesse um vértice que está aqui em N2 e um vértice que está aqui em N1, então esse vértice vamos chamar de V, então V1, V, V2 formariam um triângulo. Como é livre de triângulos, essa interseção aqui é vazia. Aí, então, mais do que isso, então, por conta disso, você tem que cada vértice que está aqui embaixo, nesse meu G', que tem N menos 2 vértices, pode ter, no máximo, uma aresta subindo. Porque um cara aqui embaixo só pode estar conectado ou a V2 ou a V1, nunca os dois ao mesmo tempo, porque senão vai formar um triângulo. E, além disso, para a nossa construção do nosso G, a quantidade de vértices, de arestas que nós temos aqui embaixo, é exatamente o número extremal, só que com 2 vértices a menos. Ou seja, é o número extremal de N menos 2 para K3. Portanto, se a gente contar agora a quantidade de arestas que nós vamos ter, nós aqui embaixo vamos ter, subindo,
para cá, saindo daqui do G' para um dos nossos VIs, nós vamos ter n-2 arestas. Vamos ter mais uma aresta, que é a aresta V1, V2, mais a quantidade de arestas que a gente tem entre os caras que estão aqui embaixo, que por construção, é exatamente n-2 sobre 2, o piso de n-2 sobre 2, vezes o teto de n-2 sobre 2. Se você fizer essas contas aqui, separar em casos, você vai ver que isso aqui é exatamente o piso de n sobre 2, vezes o teto de n sobre 2, que é aproximadamente n ao quadrado sobre 4, como desejado. Então, aqui a gente demonstramos o nosso primeiro teorema, que é o que a gente precisa para ter impossibilidade, para garantir que a gente não tem triângulos ainda. Se a gente tivesse aqui, a gente garante. Se tiver mais arestas do que isso, a gente já tem com certeza um triângulo ali no meio. Aí nós temos um outro teorema, que esse aqui eu não vou demonstrar, eu vou passar só a ideia, que é generalizando o teorema de Mantel, que foi demonstrado por Turan, que o número extremal em n vértices de Kr mais 1, ou seja, você tem um grafo completo com R mais 1 vértices, é chamado número de Turan, e ele é aproximadamente 1 menos 1 sobre R vezes n escolhe 2. Aí aqui eu vou dar uma intuição do porquê disso. A ideia é, do mesmo jeito que a gente tinha feito uma construção um bipartido, para quando a gente tinha K igual a 3, quando a gente tinha R igual a 3, caso R igual a 2, a gente agora vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai separar em R células. Certo? Então aqui a gente vai ter R células, cada uma com aproximadamente N sobre R vértices, né? Algumas vai ser o piso, outras vai ser o teto, mas todas, a menos de uma constante, todas têm N sobre R vértices. E aí por que isso? Isso aqui é por questão de convexidade, mas aí isso foge ao tema, mas aí o maior valor possível de aresta que você pode ter nesse caso. E a gente vai ligar agora, de cada célula, a gente vai pegar cada vértice de uma célula e vai ligar todos os vértices das outras células. E aí, como é que a gente chega nesse valor daqui? Bom, isso é uma noção mais ou menos de densidade. Em que sentido? Se você tiver só um grafo completo, com R vértices, você vai ter para cada vértice, você vai ter, com N vértices, quer dizer, muito, você vai ter N escolhe 2 arestas, porque para cada aresta, para cada vértice, você vai poder pegar todas as outras arestas, todos os outros vértices e conectar. Então, a gente vai ter N escolhe 2 arestas. Isso aqui seria se a gente não tivesse nenhuma restrição. Só que, o que é que a gente está tirando de arestas? A gente está tirando somente as arestas que estão dentro dessa célula. E essa célula tem densidade N sobre R, né? A quantidade de vértices que tem aqui é N sobre R. Então, a gente está tirando, em média, 1 sobre R da quantidade de arestas que a gente teria normalmente quando a gente opera isso ao longo de todo o nosso grafo. Então, daqui a gente consegue, com esse desenho e com a explicação assim, tirar uma cota superior, quer dizer, uma cota inferior, de que o número extremal é realmente 1 menos a nossa densidade, que é 1 sobre R, que é a densidade de vértices em cada coisinha, vezes N escolhe 2. Uma demonstração para mostrar realmente a cota funcionaria exatamente como essa, para o K3, só que em vez de você isolar uma aresta, você vai isolar um KR aqui, para obter a cota para o KR mais 1. Então, isso tudo funciona igual. Aqui está o grafo, ele é chamado grafo R partido. Só que, o que tem de mais aqui? A gente está olhando para estruturas, mas são estruturas, de certa forma, simples. Porque é questão de ter aresta ou não ter. A gente não tem como complicar muito mais do que isso. E aí que vai entrar Ramsey, que qual é a ideia dele? Além da gente olhar para grafos normais, a gente vai colorir as arestas desse grafo. E a gente vai estudar agora estruturas monocromáticas. O que seria isso? A gente vai pegar um grafo, a gente vai olhar para esse nosso grafo G, vai ver como as arestas dele estão coloridas, e uma estrutura monocromática, e um subgrafo monocromático vai ser um subgrafo de G, só que todas as arestas estão da mesma cor, que é exatamente essa definição. Então, um exemplo, se nós temos esse grafo G, pintado com duas cores, as arestas pintadas com duas cores, dois possíveis subgrafos monocromáticos seriam esses. Um com a cor vermelha, um com a cor azul. Aqui, para simplificar, eu estou tirando os vértices que não tem nenhuma aresta
mas eles não fariam diferença na hora de uma contagem. E aí a gente vai para a nossa definição, que seria o número de Ramsey, que é o Rn. O que é isso? É o menor n, tá ok? Para qualquer coloração que a gente pegar das arestas de um grafo completo com n vértices em duas cores, no caso aqui vermelho e azul, vai sempre existir um grafo completo de m vértices monocromático. Então essa aqui vai ser a nossa definição. Um exemplo disso, que é bem fácil de ver, é o R3, o R de 3, que é igual a 6. Por quê? Bom, vamos olhar primeiro para essa figura daqui. Aqui nós temos um grafo completo de 5 vértices, a gente tem um K5. E, como você pode ver pela figura, ele não possui nenhum triângulo monocromático. Todas as bases, se você quiser pegar um triângulo aqui com os vértices, ou as bases vão ser vermelhas e os lados vão ser azuis, ou as bases vão ser azuis e os lados vão ser vermelhos. Então aqui a gente não tem nenhum triângulo monocromático, então daqui a gente já tiraria que o R3 tem que ser maior do que 5. E ele vai falhar no 6. Por quê? Bom, nós temos duas cores, a gente fixa um vértice V, e dele vão sair 5 arestas. Pelo princípio da casa dos pombos, vai ter alguma cor que vai aparecer pelo menos 3 vezes. E a gente vai olhar para essa. Se per generalidade, eu vou supor que eu supus que era o vermelho. Então vamos lá. O V vai se ligar o 1, o 2 e o 3 com a cor vermelha, com arestas vermelhas. Bom, o 1, como a gente quer que seja livre de triângulos monocromáticos, o 1, o 2 vai ter que ser ligado com aresta azul. E o 2 e o 3 também vai ter que ser ligado com aresta azul, porque senão formariam aqui triângulos monocromáticos. Agora o problema vem. Que cor a gente pode botar para o 1, o 3? Bem, se a gente botar azul, o triângulo U1, o 2, o 3 seria um triângulo monocromático, então não pode. Então a nossa cor não pode ser azul. Por outro lado, se a gente botar vermelho, o triângulo U1, V, o 3 vai ser um triângulo monocromático, vermelho, então também não serve. Ou seja, a gente conseguiu mostrar que independente de como a gente venha colorir o K6, sempre vai aparecer um triângulo monocromático ali no meio, então, e um 5 não tem esse problema, então a gente está provado que o R3 é 6, o R3 é 6. Agora, para o teorema. Porque a gente tem esse mínimo aqui, ok, mas o que é que garante que esse número sempre vai ser finito, para qualquer K, no caso o Mzinho que a gente botar aí dentro. E aí que vai vir um teorema, que é que o número de Ramsey é sempre finito. A demonstração é uma ideia relativamente simples. Você vai tomar um grafo completo Kn arbitrariamente grande. Esse N a gente ainda vai decidir depois, é exatamente ele que a gente vai encontrar. E a gente vai tomar o seguinte algoritmo. A gente vai pegar um vértice V1 dele e vai olhar para todas as arestas que saem de V1. Aí vão ser arestas ou vermelhas ou azuis. A gente vai ver qual é a que tem maior quantidade, qual é a que está em maior quantidade. Se for igual, aí você toma qualquer uma das duas. E vai olhar para o conjunto dos vértices que tem arestas com V1 com essa cor. Então aqui, por exemplo, eu disse que esse aqui é o meu Vzão 1, é o conjunto de todos os vértices que estão aqui dentro, tem arestas vermelhas com V1. Aí agora, a gente vai tomar V2 dentro de V1 e vai repetir esse processo agora com todos os vértices que estão dentro do V1. E assim, gerando esse V2 aqui, e assim por diante. A gente vai ficar repetindo esses passos. Depois de a gente repetir isso 2K-1 vezes, a gente vai ter uma lista de V1, V2 até V2K-1, V2K-1 vértices. Aí agora, pelo princípio da casa dos pombos, a gente tem pelo menos K vértices que estão todos ligados por arestas de mesma cor, ou vermelho ou azul, né? Porque eles vão estar aqui dentro, então eles estão ligados, por exemplo, se a nossa cor fosse vermelho, todos os caras que estão aqui dentro, eles estão ligados com vermelho com esse. E eles estão ligados com vermelho com outros caras mais para dentro. Então, o que importa é, se a gente pegar 2K-1 vértices, 2K deles vão ter que ter só arestas de mesma cor entre si. E, bom, isso é exatamente a definição de um KK monocromático. E aí, pela escolha do nosso conjunto VI, como a gente estava sempre tomando o que tivesse mais,
A gente pode majorar isso daí, dizendo que para cada iteração dessa, a gente cortou a quantidade de vértices que nós tínhamos no nosso grafo original pela metade. Então, a gente consegue encontrar essa cota, que é bem fraca, na verdade, de que RK é menor do que 2 elevado a 2K, ou seja, é menor do que 4 elevado a K. Com um pouquinho mais de processamento, um pouquinho mais de força bruta de umas continhas mais espertas, a gente conseguiria melhorar essa cota, que é uma cota que foi melhorada por Erdős e Zequerés, para 4K menos 1, 4 elevado a K menos 1, dividido por raiz de K. Então, a gente consegue sair de algo exponencial para algo subexponencial. Erdős também mostra, usando uma coloração aleatória, que R de K é sempre maior do que raiz de 2 elevado a K. E, inclusive, isso é um problema em aberto. Você tem essa cota inferior e essa cota superior, mas você não sabe ao certo como se comportam. O que é que está, a gente não sabe como o RK realmente se comporta. A gente só tem essas cotas que não são óptimas, mas a gente não tem nenhuma noção de como é que ele está distribuído aí nesse meio. Só que aí, vamos lá. Ainda assim, aqui a gente está trabalhando com só 2 cores, e apesar de já nos dar bem mais estruturas para a gente trabalhar, ainda não são tantas. A gente está registrando 2 cores só, a gente ainda pode melhorar isso. Que é o que vai vir adiante. A gente vai tomar a seguinte definição. A gente vai tomar o número de Ramsey para R cores, que basicamente é a mesma definição que o número de Ramsey, só que agora ele sai de uma coloração, a coloração vai sair das arestas do nosso KN para um conjunto de 1 até R, que seriam R cores quaisquer. E o que a gente quer é a mesma coisa, saber qual é o menor N, tal que, independente de como a gente colora, como a gente vem a colorir, o nosso KN, a gente vai sempre conseguir encontrar um KM monocromático lá. E então, qual é a ideia que a gente vai usar aqui? Uma ideia que é muito recorrente. A gente vai provar essa seguinte proposição aqui. O Rzinho para 3 cores de 3 é menor ou igual que 17. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, seja primeiro, só para falar, da mesma forma que a gente pode demonstrar, por causa dos pombos, que isso é finito, você analogamente consegue mostrar isso para R cores, só que você vai ter 2 elevado a 2kr, mas você consegue mostrar também que isso aqui é sempre finito, então a gente pode trabalhar sem nenhuma bronca para procurar quais seriam esses valores sem ter risco de estar procurando o infinito. Então, vamos lá. Vamos dar uma proposição aqui. Qual seria ela? A gente vai mostrar aqui o número de Ramsey para 3 cores do triângulo é menor ou igual que 17. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente sabe que esse número aqui, R3 de 3, é finito. Então, a gente pode tomar N para ser igual a R3 de 3 menos 1. Como N é menor do que o nosso número de Ramsey, existe uma coloração que é livre de triângulos monocromáticos em KN. Então, seja C, essa é a nossa coloração das arestas de KN em 3 cores, aqui vermelho, verde e azul. E essa coloração com a propriedade que KN é livre de triângulos monocromáticos. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar um vértice V qualquer desse grafo KN e a gente vai agrupar todos os outros vértices pela cor das arestas de V e W. E aí nós vamos definir a seguinte coisa, o seguinte conjunto. Aí é o conjunto dos vértices W de VKN, tais que a cor da aresta é igual a CI, onde CI é igual a 1, 2 ou 3. Ou seja, CI pode ser ou vermelho, ou azul, ou verde, mas a gente está aqui agrupando. Aí agora, eu vou passar aqui, mas eu vou voltar, vai gerar essa seguinte figura aqui, se a gente agrupar. Aqui nós temos nossa 1, todo mundo que está aqui dentro tem aresta vermelha com V, todo mundo que está aqui dentro tem aresta verde com V, e aqui tem azul. Certo? Então a gente vai formar uma figura dessa forma. Aí,
Como os nossos AIs ligados com V tem sempre uma cor CI, nenhum vértice dentro de AI pode ter aresta CI, pode ter aresta de cor CI com nenhum outro vértice lá. Porque senão a gente formaria, se a gente tivesse, por exemplo, aqui uma aresta vermelha, a gente formaria com esse V1, V2 e V um triângulo monocromático com essa cor. Então, para cada uma dessas bolas aqui, a gente não pode ter a cor para a qual as arestas que saem dela para V estão relacionadas. Então, por exemplo, aqui a gente não pode ter vermelho, aqui a gente não pode ter verde e aqui a gente não pode ter azul. Nesse caso. Só que, como o nosso KN, com essa coloração, é livre de triângulos monocromáticos, o nosso AI também tem que ser livre de triângulos monocromáticos. Só que a gente já não pode usar a cor, a gente já não pode usar uma das cores. Então, para os vértices que estão dentro de AI, a gente só tem outras duas cores disponíveis. Se ainda assim ele é livre de triângulos monocromáticos, quer dizer então que a quantidade de vértices que a gente tem dentro desse nosso AI tem que ser menor ou igual que o número de Ramsey, para duas cores só, menos 1. Porque se fosse maior ou igual que o número de Ramsey, de duas cores, a gente teria um triângulo monocromático aqui dentro, e como aí é um subgrafo de KN, a gente ainda teria um triângulo monocromático dentro de KN, o que é um absurdo. Então, com isso, a gente consegue chegar nessa seguinte cota. Como nós temos 3 AIs, a gente vai contar agora a quantidade de vértices que há no nosso KN. Então, N, que nada mais é do que o R3 de 3 menos 1, tem que ser menor ou igual do que 3 vezes o número de Ramsey para duas cores, menos 1, mais 1 porque é somar o próprio V. Isso daqui está relacionado com o tamanho de cada I, e aqui é porque a gente tem 3 deles, e esse mais 1 é por conta do próprio V. Bom, a gente sabe que R3 é 6, por conta do que a gente já mostrou anteriormente. Então, R3 menos 1 é 5. Então, a gente tem 3 vezes 5 mais 1, 16. Logo, R3 de 3 é igual a 17. Só que, uma coisa que aí não vai ser mostrada aqui, é que, mais do que isso, uma curiosidade, já foi demonstrado que essa realmente é a cota. Foi mostrado que o R3 de 3 é exatamente 17. Como? Bom, eles construíram um K16 livre de triângulos monocromáticos e eles usaram isso usando a teoria dos números. Que aí vai fugir ao escopo aqui, eu não vou falar da demonstração, mas usando a teoria dos números eles conseguiram achar uma maneira de relacionar os vértices desse grafo para garantir que ele seja livre. Então, tá aqui o grafo, é esse negócio aqui. Pela apresentação acho que ficou meio ruim, mas aqui tem 3 cores, aqui tem azuis e tem verdes, aqui saem verdes, aqui saem azuis. E se a gente ordenar de outra forma, a gente vai ter esse grafo aqui, sem colorir, só botando o grafo em si normalmente. E esse grafo tem outras propriedades interessantes, que é o grafo de Peterson. Ele é uma sobreposição de grafos dele, então tem umas outras propriedades legais. Aí eu agora quero dar uma parada para abrir para perguntas, para saber se até agora, principalmente essa demonstração daqui, ficou claro. Aí eu realmente estou abrindo, eu queria saber se até agora esse tipo de demonstração aqui está claro, porque eu vou precisar usar ela para demonstrar um teorema mais forte mais à frente. Então agora é para falar mesmo, se alguém tem alguma dúvida. Não? Posso continuar então? Vai. Bom, se ninguém tem dúvida, então vamos seguir. De boa? Tudo certo. Então agora a gente vai demonstrar o seguinte teorema. Que aqui, o Rzinho de 3 é sempre menor ou igual do que o Rzinho de 3, do que 3 vezes do que 3 vezes R fatorial, onde é a quantidade de cores. E mais do que isso, faltou botar aqui, mas eu mostro mais no final. A gente também tem uma cota inferior, muito interessante para ele, que eu mostro quando acabar, mas que não vai ser necessário. Então, qual é a ideia disso daqui?
como previamente, a gente vai usar a indução, e a gente vai usar exatamente essa ideia daqui para demonstrar esse caso mais geral. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos começar com a R igual a 2, né? Porque para R igual a 1 não faz sentido, é só um gráfico normal, não tem nem coloração. Para R igual a 2, isso nada mais é do que o próprio número de Ramsey, que é 6, que é menor ou igual que 3 vezes 2 fatorial, então o nosso passo indutivo está ok. Então agora a gente vai supor que o resultado vale para algum R maior ou igual a 2. E a gente vai tomar agora N como sendo o número de Ramsey para R mais 1 a cores do triângulo, menos 1. Ou seja, existe uma coloração que é livre de triângulo monocromático para esse cara. E a gente vai tomar essa coloração. C das arestas em Kn, em C1 até Cr mais 1, uma coloração que seja livre de triângulos monocromáticos. E agora a demonstração é completamente análoga à nossa demonstração anterior, de que nós vamos fixar um vértice V e nós vamos agrupar todos os outros vértices pela cor das arestas, que vai dar algo dessa forma aqui. Nós vamos ter R mais 1 conjuntos aqui separados, cada um deles, os vértices que estão aqui dentro, só vão mandar a mesma cor para fora. Então, está aqui construído praticamente da mesma maneira como foi o outro. Então, agora, feito isso, a gente vai ter a mesma propriedade. Vamos definir o nosso AI, nosso conjunto, e pelo mesmo motivo do outro, as arestas de AI não podem ter, as arestas dentro de AI não podem ser da cor CI. Porque se fosse, nós conseguiríamos montar um triângulo monocromático. Então, aí só pode ser, então aí, cada I tem que ser colorível com R cores e não com R mais uma. E como aí está em Kn, aí tem que ser livre de triângulos monocromáticos. Então, com isso, a gente encontra aqui a quantidade de vértices que cada AI desse pode ter, porque esses aí são grafos completos, né? Lá dentro aqui, os vértices que estão aqui dentro são grafos, vão formar um grafo completo, com quantidade de vértices, cardinalidade de V de AI. Então, a gente tem que a cardinalidade da quantidade a cardinalidade dos vértices de AI tem que ser menor ou igual do que o número de Ramsey para o triângulo, só que com R cores agora, menos 1. Bom, nós temos, então, para cada um desses, a gente tem essa cota, e nós temos R mais 1 desses. Então, o número de Ramsey do triângulo para R mais 1 a cores, menos 1, vai ter que ser igual a... vai ter que ser igual a N, né, pela nossa quantidade de vértices, e ele é menor ou igual do que R mais 1, que é a quantidade de células que nós temos, vezes, pela nossa hipótese de indução, isso daqui é menor ou igual que 3 vezes R fatorial, então eu vou colocar aqui 3 vezes R fatorial, menos 1, mais 1, que é o próprio V que a gente deixou fora. Isso daqui, se a gente tomar a distributiva, vai dar 3 vezes R mais 1 fatorial, menos R mais 1, mais 1, então menos R. Como R é maior ou igual que 2, a gente pode dizer que isso aqui é maior ou igual que 3 vezes R mais 1 fatorial, menos 1. Então, a gente tem que o número de Ramsey para R mais 1 a cores do triângulo é 3 vezes R mais 1 fatorial, é menor ou igual que 3 vezes R mais 1 fatorial, e então acabamos nossa prova, como desejado. Isso daqui vai ser muito importante para a próxima demonstração. E aí, só um comentário, que é que essa cota que a gente está achando, que a gente achou para R cores, ela nem é tão óptima. Ela não é tão ótima. Por quê? Quando a gente olha para esse cara aqui, a gente está desprezando, a gente não está se preocupando com a quantidade de arestas que saem daqui, que saem de um AI qualquer para um AJ. Por exemplo, nessa nossa demonstração, em nenhum momento a gente se preocupa com, certo, e se tiver com as arestas que saem do A1 para o A2, ou do A2 para o A3. Ou seja, se a gente quisesse tomar mais cuidado nas contas, a gente poderia melhorar um pouquinho mais essa cota, mas que não é o objetivo aqui. Para o que a gente precisa, a gente só precisa de uma cota, mostrar que isso é finito, e mostrar uma cota elegante. E, com isso,
a gente conseguiria melhorar ainda mais o nosso resultado, né? Se eu não me engano, você consegue tirar esse fatorial aqui e melhorar um bocadinho. Dá para fazer muito melhor, mas não importa. Então, essa dúvida, se a demonstração ficou clara, essa aqui também ficou. Então, a gente vai agora para o primeiro teorema que eu vou mostrar, que é o lema de Schur, primeiro lema importante mesmo, que é para que todas essas ferramentas foram construídas, que foi demonstrado por Schur em 1916. Ele diz o seguinte: para qualquer partição dos naturais em uma quantidade finita de partes, existe uma parte que contém três números distintos, x, y, z, tais que x mais y é igual a z. E aí, para esse x, y, z que satisfaz essa propriedade, a gente dá o nome de triplos de Schur. Isso aqui, esse teorema foi proposto e demonstrado em 1916 por esse cara aqui, esse alemão, Isai Schur. E a motivação dele vai vir mais à frente, do porquê isso é tão importante. Então, vamos para a demonstração. A demonstração é bem simples, dado o entendimento do último teorema, do número de Ramsey. E a ideia é a seguinte: em vez de olhar para a partição, isso é equivalente a gente dizer, vamos tomar uma coloração dos naturais. Então, vamos pegar C de N num conjunto finito de 1 até R, e isso aqui vai nos gerar uma partição. Né? Se a gente olhar para cada elemento aqui dentro, a gente olhar para a pré-imagem desse elemento, ou seja, todos os elementos dos naturais, que quando aplicamos C neles, vai dar um elemento aqui dentro, vai dar esse elemento específico. Isso aqui vai gerar uma partição. Então, isso aqui é equivalente a gente estar olhando para uma partição, né? A gente tem aqui uma partição dos naturais. E agora a gente vai considerar o seguinte grafo, que a princípio ele é infinito, mas que depois a gente vai usar uma cota para ele, que vai ser, que é o G, onde os vértices são os próprios números naturais, e as nossas arestas são pares desordenados de números naturais distintos. E, dado esse grafo, essa configuração de grafo, a gente vai definir C', que vai das arestas do nosso G aqui, no 1 até R, como sendo C' de VW, ou seja, de uma aresta, é igual ao C, definido aqui em cima, do módulo de V menos W. Aí só um comentário também, né? É direto que esse grafo G é um grafo completo, né? Ele é um Kn, só que o nosso N aí deixou de ser um número natural e virou a própria cardinalidade dos naturais, então é um grafo completo infinito. Mas ele é um grafo completo pela definição do nosso E, né? Para qualquer elemento A, todos os outros naturais, exceto A, vão estar ligados a ele, então todo vértice está ligado a todos os outros distintos. Então, com isso, a gente vai definir agora essa coloração daqui. E, basicamente, com isso agora, a gente vai aplicar o nosso lema de o nosso teorema aqui nesse resultado. Bom, a quantidade de vértices que nós temos aqui é infinita. Então, pela nossa cota anterior, existe um K3 monocromático em G. Ou seja, o que é você ter um K3 monocromático em G pela nossa definição? Você tem três números distintos, x, y, z, números naturais, tais que, a gente pode assumir sempre a generalidade, né, que x menor que y menor que z, tais que C' da aresta xy é igual a C' da aresta yz, que é igual a C' da aresta xz. Ou seja, trocando isso daqui para a nossa notação original da partição, a gente tem que C de y menos x é igual a C de z menos y, que é igual a C de z menos x, e isso é exatamente uma tripla de Schur, porque y menos x mais z menos y é igual a z menos x, como desejado. E aí, mais do que isso, a gente consegue encontrar uma cota para o quão grande esse nosso subconjunto precisa ser. Em particular, se a gente vai particionar em R partes, a gente sabe pelo teorema anterior que a gente só precisava ir aqui, esse nosso N podia ser 3 vezes R fatorial, e a gente já teria uma cota boa o suficiente. Né? Alguma dúvida nessa parte? Não? Ok. Então, agora, ok,
É interessante, mas o que motiva isso aqui? Por que isso serve? E aí é onde vai entrar a parte mais pesadinha, que é o que motivou Shu a demonstrar isso, que é o seguinte teorema. Para todo n natural, a equação x elevado a n mais y elevado a n congruente a z elevado a n, mod P, possui uma solução não trivial para P suficientemente grande, para P' suficientemente grande. E qual é a ideia disso daqui? A gente vai definir Hn, para esse mesmo n aqui, fixado n, né? A gente vai definir Hn como sendo os conjuntos dos xn, onde x está em Zp nos invertíveis de Zp. Ou seja, os restos aqui vão de 1 até P menos 1. Né? E isso aqui é um subgrupo dos invertíveis de Zp. Mais do que isso, como o Zp é um grupo abeliano, a gente tem que Hn é uma coclasse, é um subgrupo normal de Zp estrela, né? Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai particionar Zp em A1Hn mais até ARHN, onde esses A1 até AR são elementos de Zp. Né? Como nós tomamos uma coclasse qualquer, como nós tomamos uma partição qualquer, tendo o nosso subgrupo normal. Então, está aqui a nossa partição. O que a gente vai fazer agora? O que vai ser mostrado aqui, de A1 até AR, a gente tem, desculpe, de A1, a gente tem A1 até AR, então a gente tem AR elementos, e o que a gente quer mostrar é que AR é menor ou igual que N. O que é algo direto, só que aí não coube no espaço aqui no slide, mas aí eu vou falar, que é basicamente, você vai olhar para Xn, você vai olhar para esse Hn daqui, e você tem que, a operação que manda x em x elevado a n é um homomorfismo. Ou seja, vamos chamar essa operação de φ. Ou seja, φ de x vezes y é igual a φ de x vezes φ de y, né? Isso aqui é um homomorfismo. Então, basicamente, a gente querer encontrar o quão grande vai ser a nossa partição, né? Quantos elementos a gente vai ter aqui, ou seja, o quanto é o nosso R, como cada uma dessas coclasses são disjuntas, isso é um teorema que já é conhecido, né? Já é um resultado conhecido. Você encontrar quantos R's tem, equivale a você olhar para a cardinalidade dos elementos x, tais que x elevado a n vai dar a unidade. E isso daqui nos daria um polinômio da forma x elevado a n igual a 1, que tem, no máximo, n raízes. Então, a gente consegue restringir R para ser menor ou igual que N. Aí, agora que a gente tem isso, a gente pode olhar para a partição de Zp como sendo uma recoloração desses elementos aqui, de 1 até P menos 1. Então, se a gente tomar P grande o suficiente, em particular P maior, P tal que P menos 1 seja maior do que 3 elevado a R fatorial, o que é que nós vamos ter? Deixa eu passar aqui agora para o... Eu vou encerrar aqui, eu vou abrir a outra janela, só para mostrar o que é que nós vamos ter com isso. Certo? Cadê? Abrir a janela aqui. Apresentar agora. Tô bom, deixa eu ver se foi. Carregou? Carregou, pronto. Então, o que é que a gente vai ter aqui agora? Né? Vamos ao LaTeXzinho aqui agora. A gente já tinha essa propriedade aqui, né? Já estamos olhando para a recoloração. Então, pelo lema de Schur, o que a gente vai ter é que vai existir algum AI, que a gente não sabe qual é, onde dentro desse AI, vou botar aqui, vai existir um AI HN, vai ter um AI
HN, nós vamos ter algum HI, algum AIHN, onde esse AIHN específico tem uma tripla de Schur, pelo teorema demonstrado anteriormente. Mas então, o que isso quer dizer? Quer dizer que dentro desse HN vão existir XYZ, aqui, vão existir XYZ, acho que aí vezes x elevado a n, mais, vou escrever aqui rapidinho, o que a gente vai ter é o seguinte, então, né? A gente vai ter que vai existir essa tripla aqui, XYZ, eita, faltou um aí ali, que é equivalente a AIZ. Isso tudo mod P, né? Claramente, a gente está olhando aqui mod P, eu não vou botar aqui só para economizar tempo. E, bom, Xn, Yn e Zn não são múltiplos de P, porque se fossem em ZP, eles seriam o mesmo cara. Então, a gente tem aqui realmente três elementos diferentes em um múltiplo de P, e a gente vai chegar nessa seguinte expressão. Só que aí é um elemento de ZP invertível, por definição. Então, se aí é um elemento de ZP invertível, a gente pode multiplicar toda essa nossa equação pelo inverso de AI. A gente pode multiplicar tudo isso por AI menos 1. E a gente obtém e a gente vai obter que para algum P grande o suficiente, para algum P grande o suficiente, vai existir XYZ não triviais, né? Diferente de zero. Tais que Xn mais Yn é congruente a Zn. Ou seja, quando a gente está trabalhando em aritmética módulo P, a gente tem o oposto do último teorema de Fermat. Ou seja, você consegue, para qualquer n, você consegue sempre encontrar essa tripla daqui, e isso daqui só é possível por conta do teorema de Schur, e era esse o objetivo do colóquio. Agora, eu queria saber, alguém tem alguma dúvida? Alô? Oi, Násia. Eu tenho uma dúvida aqui, rapidinho. Diga. Na última parte aí, onde foi que tu usou o fato de que P é primo? Eu não consegui perceber. Onde? Ah, no... Ah, aqui, olha. Foi bem a... Deixa eu abrir aqui de novo. Onde eu usei o fato que P era primo? Isso. Na última parte do Schur, né? Para garantir que o AI era invertível. Mas tu não pegou ele dentro os conjuntos, os elementos invertíveis, não foi? Opa. Ah, sim, eu peguei. Sim, mas é porque a gente está trabalhando aritmética módulo P. Porque se não for módulo P, o teu, se não me engano, o teu Xn ele não vai ficar bem, o teu HN ele pode dar problema. A gente precisa supor módulo P para. Bom, primeiro que é melhor estudar aritmética módulo P, e a gente garante isso para tirar só um elemento daqui, né? A gente tem um conjunto. Ah, sim, a gente usa P aqui, olha. Desculpe, eu sei exatamente onde é que eu usei P, eu falei errado. P, a gente está usando exatamente aqui, olha. Não, não sei se eu botar aqui. P, a gente usa exatamente. P, a gente usa aqui, ó.
aqui. Porque a gente está olhando para o conjunto dos invertíveis. Só que Schur, o teorema de Schur, ele só vale, como eu mostrei aqui anteriormente, quando o nosso subconjunto dos naturais é uma sequência. 1, 2 até n. Então, a gente precisa garantir que quando a gente pegar esse nosso conjunto de